Você gasta dinheiro com Meta Ads todo santo mês, gera lead pra cacete, mas chega na hora de vender, nada acontece. Às vezes o problema não tá no teu produto, não tá no teu serviço, nem nada do gênero. Pode ser só que o seu anúncio de fundo de funil não diga nada com nada. Eu sou o David da Fraga, cofundador e CEO aqui na Tractor, e nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode construir os teus anúncios de fundo de funil dentro do Meta Ads para que você transforme leads em vendas de verdade. E não vai ser teoria, tá? É o que a gente aplica todo santo dia aqui na agência. E eu vou te contar uma coisa que muita agência e muito gestor de tráfego fazem todo santo dia e que vai te surpreender. A maioria dos anúncios que estão rodando no Meta hoje, eles não são de fundo de funil. Eles são anúncios de topo disfarçados de fundo de funil. Por mais que tenha uma CTA, por mais que tenha uma chamada que te leve a entender que é para você fazer uma compra ou contratar um serviço, o jeito que eles foram configurados, ele tá tão amplo e tão genérico que o Meta ele não sabe para quem que quer entregar, né? Para quem ele precisa entregar. As audiências elas estão completamente desalinhadas com o real objetivo que aquele criativo deveria ter. E qual é o resultado disso tudo? O teu CPA, o teu custo por aquisição, ele dispara, teu ROAS vai lá para baixo e você fica com aquela sensação de que, putz, não vale a pena eu investir no Meta. O Meta ele é só para e-commerce, não funciona para B2B, para geração de lead, para educação, quando na verdade o Meta ele segue sendo um dos canais que tem o clique mais baratos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Não funciona para ti porque você quer pular etapas da jornada e acaba se frustrando por conta disso. Por que isso é importante, gente? Desde junho de 2025, o Meta ele praticamente consolidou várias audiências, então ele enxugou várias audiências que você antes conseguia segmentar, além do fato de que, se não me falha a memória, desde março de 2025, você já não consegue mais criar audiências de negativação, que era o ouro do gestor de tráfego. Você subia as suas audiências e colocava tudo que você não queria, todas as audiências que você não queria que o teu anúncio imprimisse, que você aparecesse. Hoje em dia já não dá mais para fazer isso. O Andrômeda ele já está trabalhando muito mais com o Advantage Plus, onde ele, com base no seu criativo, entende qual deve ser a sua segmentação, qual deve ser a sua audiência e passa a entregar com base nisso. Inclusive, se você não está por dentro do Andrômeda, dá uma olhada nesse vídeo aqui ou no comentário fixado aqui no vídeo que você vai conseguir entender o que é o Andrômeda e como isso vai impactar as suas campanhas. Em resumo, então, gente, agora o criativo ele é a nossa nova segmentação. É ele quem define para quem o Meta vai mostrar os nossos anúncios. Então, se você não está com o criativo correto, provavelmente você está queimando o verbo. Primeiro passo aqui, então, pessoal, é a gente realmente entender o que é um fundo de funil dentro do Meta Ads. Porque você pode ter uma campanha que ela tem o objetivo de venda, mas você impactar pessoas que nunca ouviram falar da tua marca ou que nunca ouviram falar da tua solução, e isso não vai ser fundo de funil. Isso segue sendo topo de funil, você está tendo esse primeiro contato com esse usuário. Para você ter uma campanha de fundo de funil de fato, além de você ter um criativo que converse, que tenha uma comunicação alinhada a isso, você precisa entender que o fundo de funil no Meta ele tem que ser um remarketing. Ele pode ser um remarketing para impactar alguém que engajou com o teu Instagram, pode ser um remarketing do teu site, pode ser um remarketing da sua própria base de leads, mas ele obrigatoriamente vai partir de uma audiência que já teve algum contato com a sua marca ou com a sua solução. Para você conseguir configurar essas audiências dentro do Meta Ads, você vai precisar de duas coisinhas principais. A primeira é você ter o pixel do Meta já instalado, então ele é quem vai acompanhar o que o usuário está realizando dentro do teu site ou dentro do teu aplicativo. A segunda, segundo ponto, é você ter um Conversions API implementado dentro da sua conta de anúncios também, porque é a partir dele que você vai conseguir tirar informações do que está acontecendo dentro do seu CRM. Então, para saber se o lead, que, por exemplo, veio do Google e não comprou ainda, ele está estagnado, você consegue levar essa informação para o Meta e fazer uma audiência de remarketing para impactar esse usuário com uma comunicação mais agressiva, mais voltada para a conversão. Bom, agora que a gente já tem um pouco mais de clareza do que é uma audiência de fundo de funil dentro do Meta, o que é o fundo de funil dentro do Meta, eu vou dar uma dica aqui para vocês de 4 principais audiências que a gente pode montar, que vai potencializar as nossas campanhas com o objetivo de receita, ou de aquisição de leads. Primeira delas, usando o pixel do Meta Ads, são os visitantes do nosso site. E aí aqui a gente vai montar uma audiência de 7 dias, 30 dias também. Por quê que a gente faz separado, tá, gente?
O usuário que acessou o teu site nos últimos 7 dias, ele tem uma propensão muito maior de converter, né? Ele está com a memória muito mais fresca do que o usuário que acessou há 30 dias atrás. É importante você trazer de volta esse cara de 30 dias atrás, mas deixa a audiência separada para você garantir que vai existir verba totalmente dedicada para esse cara de 7 dias. A segunda segmentação, pessoal, o segundo ponto, é a gente trabalhar com pessoas que visitaram páginas específicas do nosso site, né? Por exemplo, algo que é muito comum em SaaS, né? Em soluções de Software as a Service. Por padrão, a grande maioria dos sites vai ter uma seção, né? Uma página de planos e preços. Então, essa é uma audiência muito rica. Se o usuário ele foi até a página de planos e preços, significa que ele se interessou e ele quer saber mais sobre a solução, né? Ele quer saber quanto que custa, quanto ele teria que pagar para adquirir. Então, esse é um usuário que ele está quente, né? Ele está interessado em saber da sua solução e o quanto ela custa. Aqui faz sentido você também ter uma audiência separada para esse tipo de usuário, porque aqui você consegue personalizar a tua comunicação e trazer ele de volta para a jornada de aquisição. Nosso terceiro ponto, gente, são as pessoas que engajaram com os nossos vídeos. Então, de novo, lembrando, né, do conceito de full journey. Nós vamos ter campanhas dentro do Meta que elas têm o objetivo de educar, né, de passar contexto sobre a marca, sobre a solução, o que a gente faz. E nada melhor do que um bom vídeo para você conseguir transmitir tudo isso. Então você pode criar uma segmentação das pessoas que realmente engajaram com esses vídeos, né, que assistiram até 75% desse vídeo, por exemplo. Ela já sabe da tua empresa, ela já sabe o que você faz. Então vale a pena você criar uma audiência específica para ela. A quarta segmentação, gente, são as listas direto do seu CRM. Então lembrando que a gente já fez a nossa implementação do CAP, a gente já está alimentando o Meta com essas informações. Você pode criar uma segmentação específica do que está acontecendo dentro do seu RD Marketing, do seu Active Campaign, do seu HubSpot e fazer com que o Meta ele realmente entre no exato ponto da jornada de aquisição que esse lead está. Pode ser um lead que está estagnado, ele pode ser um perdido por preço, né, e você pode tentar recuperar. Ele pode ser um cara que parou de responder o teu comercial, que você também pode tentar trazer de volta. Então é uma audiência muito rica para você realmente fazer esse 360 em cima do lead. E agora, o coração da nossa estratégia, gente. Vocês lembram que eu comentei que o criativo, ele é a nova segmentação? Principalmente quando a gente vai falar de fundo de funil, né, e fala de tudo que o Andrômeda tem feito nas contas de anúncio, você construir um bom criativo, que o algoritmo consiga entender qual é a etapa da jornada, que ele consiga entender qual é a sua solução, transforma completamente o sucesso da sua campanha. E para fundo de funil, a gente preparou 4 principais formatos que a gente sabe que funcionam e que está dentro do nosso dia a dia aqui na Tractor. O primeiro deles é trazer um depoimento de cliente. Nada melhor do que você trazer um social proof, de você trazer uma prova social de que você é confiável, que a sua solução é boa, que a sua solução de fato resolveu as dores e os problemas daquela pessoa. Isso traz realmente credibilidade para você, isso ajuda o Meta a entender que tipo de solução de fato você faz. E o melhor de tudo, esse daqui é o que menos vai exigir um roteiro do seu time. Você pode simplesmente pedir um feedback do teu cliente, né? Pedir para ele ser ele mesmo, sem nada engessado, sem nada travadão, só um bom depoimento. Pode ser um formato de selfie, o famoso blogueirinho ali no final do dia, gravação de tela ou algo do gênero, que já vai ser ouro para tua campanha, para você conseguir treinar, né, e passar esse sinal para o Android. O segundo formato de criativo, gente, é você realmente demonstrar o que o teu produto, né, o que o teu serviço faz. Pode ser uma gravação de tela, pode ser às vezes você realmente mostrando o teu serviço acontecendo, né? Então, imagina que você é um buffet. Você vai filmar você colocando o seu buffet, vai mostrar, né, os pratos que você é capaz de fazer. Então, isso daqui traz credibilidade também, isso daqui mostra e ajuda o Andrômeda a entender o que de fato você faz. E também é um formato relativamente simples de você conseguir construir um vídeo sem precisar de um mega roteiro, de uma mega produção. Terceiro modelo de criativo, pessoal, é você construir uma oferta com urgência real. E aqui, por urgência real, eu sei que muitas vezes vai vir na cabeça aqueles gatilhos de escassez, né? Que são, as últimas 5 vagas, ou últimos 10 clientes vão ganhar X% de desconto. Você pode ir por esse caminho?
Até pode, mas você pode usar uma abordagem um pouco mais elegante que também vai gerar essa urgência, né? Por exemplo, você pode chamar, né, e criar essa urgência para trazer o cara de volta, né, trazer esse usuário de volta com um approach de até quando você vai negligenciar a performance das suas campanhas, ou até quando você vai deixar dinheiro na mesa, né? Seus concorrentes já estão fazendo XPTO, então você cria essa urgência, mas já fugindo um pouquinho desses gatilhos mais clichês de escassez. O quarto formato, pessoal, é uma comparação direta. Raros os casos que o cliente ele vai comprar e vai contratar o teu serviço sem te comparar com ninguém. Eu acho que isso praticamente não existe. Então, não tenha receio de fazer um conteúdo, de fazer um vídeo realmente comparando como a sua feature é melhor do que a feature XYZ, né? Como o seu serviço é melhor do que o serviço da concorrência. Tem que tomar cuidado, né? Evita citar o nome da concorrência, porque isso pode te dar dor de cabeça, mas aqui você pode ser sutil. Você pode usar a cor da concorrência quando você for fazer o comparativo. Você pode usar, né, um mascote que lembre a concorrência. Então, usa a criatividade para você pensar em como você pode demonstrar que é da concorrência. Evita falar nome e marcas do gênero, porque isso pode te trazer dor de cabeça depois. E se você está curtindo o conteúdo, gostou do que eu apresentei até agora, já deixa teu like, porque isso aqui faz uma diferença absurda na performance do nosso vídeo também, gente. Lembrem que criativo é a nova segmentação. Então, se a gente tem um bom engajamento, a tendência é que o YouTube e o próprio Meta Ads entregue muito mais o nosso conteúdo. E para fechar a parte prática, gente, eu vou mostrar 5 erros comuns, né, que a grande maioria das pessoas acabam cometendo, que vão destruir a performance das suas campanhas. O primeiro deles é aquela famosa ansiedade e você acabar pausando o teu anúncio cedo demais. A própria Meta, ela recomenda que a gente deixe rodando de 3 a 7 dias no mínimo, para que o criativo ele de fato saia de aprendizado, né? Então, é muito comum acontecer, a gente vê isso praticamente quase todo dia. Um criativo, às vezes, ele começa com um CPA lá em cima, mas lá pelo 4º dia despenca, né? O algoritmo ele consegue entender para quem que ele tem que entregar e já faz essa correção por conta. Onde, às vezes, a gente acaba, por ansiedade, errando. No 2º dia, só por conta do CPA estar alto, ou a gente já pausa, ou a gente já quer mudar esse criativo e não dá tempo para a plataforma entender o que de fato a gente quer comunicar. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, espera um pouco mais. Chegou lá pelo 6º, 7º dia e realmente está muito caro, aí você pausa, né? É difícil virar a chave depois desse período, mas é importante que você espere pelo menos esses 7 dias. O segundo erro acaba sendo aquele vai assim mesmo, né? Aquela pressa do preciso botar uma campanha na rua, e aí a gente pega o mesmo criativo, a gente tem um vídeo feito e coloca em todas as nossas campanhas. E aí a gente não tá olhando para etapa, não tá olhando para segmentação, não tá olhando para nada, né? A gente coloca exatamente o mesmo criativo em todas as audiências. Isso é pedir para tua conta não performar, né? Lembra que criativo é a nova segmentação. Então, se você está com uma audiência de topo, você precisa ter um criativo que está educando, que está falando sobre a tua solução, sobre a sua empresa e coisas do gênero. Se você está com uma audiência de fundo, está usando aquelas audiências de remarketing, você precisa de um criativo que converse com a etapa que aquele lead está. Então, não use o mesmo criativo em todas as etapas, porque isso vai matar a tua conta. Terceiro erro, você não ter o seu CAP configurado. Passar esse sinal, né, das conversões offline, né, do seu Conversions API, do que realmente acontece dentro do seu funil, do que te traz retorno de verdade, né? Então, qual é o produto que mais te dá margem? Qual é o cohort de empresa que mais te traz retorno? Você alimenta o algoritmo para que ele passe a otimizar para esse tipo de público. Então, se você não retroalimenta suas contas, você vai estar sempre no escuro. Você vai estar sempre brigando ali todo santo dia para que ele tente entregar para uma pessoa que faça sentido para você. Enquanto se você já tivesse o CAP populando, se ele já acumulou um bom histórico, ele faria isso automaticamente para ti e ia rampar muito o teu resultado. O quarto erro, pessoal, que é muito comum, é ter um remarketing muito grande, né? Lembre que o remarketing ele é feito realmente para ser um público pequeno, né? Para você conseguir personalizar a comunicação, para você conseguir trabalhar um criativo que realmente converse com a etapa daquele usuário. Se você tem um público de remarketing, né, que ele já ultrapassou ali a casa de 1 milhão de audiência, provavelmente você está fazendo um remarketing que não faz tanto sentido, né? Ou você está colocando muita gente nesse balaio aqui, você não vai conseguir personalizar a tua comunicação, a não ser que você seja uma solução que tem muita demanda e tem um volume absurdo de tráfego no teu site, o que na grande maioria das vezes não vai ser o caso, né? O teu remarketing ele precisa realmente ser pequeno, né? Você vai ter um público ali no máximo na casa do milhar e tá normal. Não precisa ficar enchendo muita audiência dentro do teu remarketing. Tá tranquilo ele ser pequeno. E o quinto erro, que
cara, mata a performance da tua conta, mesmo você tendo ela extremamente bem configurada, com todas as segmentações feitas direitinho, com os melhores criativos, conversando por etapa, por jornada, tudo certinho, é você fazer esse 360 bonitinho e mandar para uma LP que tá uma bosta, né? Isso vai destruir a tua performance. A LP ela precisa ser rápida, ela tem que ser responsiva, né? Ela tem que ser clara, ela tem que conversar com o que você está comunicando no seu anúncio. Não adianta você falar A no anúncio, a pessoa cai na LP e você tá falando de B, e ele não vai se entender, ele não vai entender o que tá acontecendo ali e provavelmente vai abandonar e não vai converter. Foca também na LP, olha com carinho, porque isso vai mudar teu resultado. Bom, agora você já tem uma boa noção de como você pode montar as suas segmentações e do quão importante é pensar os seus criativos de acordo com a jornada que você quer transmitir. Mas para você entender ainda mais o quão importante é pensar Full Journey, assiste o nosso vídeo sobre Full Buyer Journey. Isso vai te ajudar a entender muito mais a nível metodológico e conceitual como transformou o padrão de compra agora em 2026, e tenho certeza que isso vai mudar a maneira como você imagina e estrutura as tuas campanhas, a tua estratégia de marketing. E obviamente, né, como eu falei mais cedo, não deixa de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente e ajuda vocês, porque a gente vai produzir mais conteúdos e trazer mais coisa interessante para compartilhar. Aquele abraço!